Glória a Deus, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Graça a Deus por cada momento, por cada oportunidade que Ele tem nos concedido para meditar na Sua palavra e compartilhar com todos vocês. Estamos trabalhando como Deus trabalha, porque isso daqui é um serviço com amor, com prazer, com alegria e com fé. Eu não estou fazendo isso aqui com constrangimento. Agora, que fique claro, falar a palavra. Eu não estou aqui para passar a mão na minha cabeça e na sua cabeça. A gente sabe que tem muitas pessoas que quando a palavra requer, toca naquilo que está escondido, sai da reflexão, corta, quem vai perder é você. Carro só se endireita, só se ajeita, só volta a trabalhar, a entrar em ação, em trabalho, a transitar, quando apresenta um problema, tem que ir para a oficina. Vai para a oficina, conserta e volta de novo para a rotina de trabalho. É tanto que a própria legislação brasileira não permite carro sem manutenção, transporte sem manutenção, seja ele qualquer transporte que seja, circular nas vias, nas BR federais, por prevenir acidentes. Todo carro, todo transporte sem manutenção, ele coloca em risco a vida de quem está ali conduzindo e quem está também transitando pelas vias. Pois bem, isso é uma linguagem comparativa, já que a Bíblia ela é escrita em 3 linguagens: alegória, figurativa e literária. Alegória, figurativa e literária. Então você pode fazer comparação, e a Bíblia é cheio disso, de belíssimas, riquíssimas comparações. Pois bem, estamos falando sobre o trabalhar de Deus. Estamos falando sobre aquele que espera em Deus. Deus trabalha para aquele que espera nele. Abordamos uma tese dentro deste assunto, falando daquele que se escarnece. Está no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 5, que diz que aquele que escarnece do pobre insulta a Deus, ao Criador, aquele que o fez. Agora imagina insultar a Deus. Quando a Bíblia diz que Deus tem preparado no seu reino coisas que o olho não viu, nem se ouviu e nem subiu ao coração do homem ou da humanidade. Quando a Bíblia está dizendo neste sentido, falando comigo e com você, está falando relacionado-se às coisas espirituais. E eu quero lhe dizer nesta oportunidade que aquele que vive uma vida de se escarnecer, como deixamos, o Espírito Santo nos deu esta orientação na reflexão que deixamos anterior, em Salmos, primeiro,
que ali mostra que o homem de Deus, a mulher de Deus, que não é escarnecedor, não está incluído, junto, andando, sentando com o escarnecedor. Ele só é bem-aventurado se não andar no caminho dos pecadores, não se deter no caminho dos pecadores e nem sentar na roda dos escarnecedores. Se tal pessoa faz isso, então as coisas espirituais não são manifestas a ela, porque ela é uma pessoa nércia, sem entendimento, sem espiritualidade, sem entendimento. Então o sábio, ele sabe com quem andar, ele sabe com quem falar, ele tem discernimento espiritual. Oh, glória a Deus! Ele não vai se deter, ele não vai parar, ele não vai ficar preso. Eu quero lhe dizer nesta oportunidade, se a mim e você estamos livres pelo sangue do Cordeiro, então você não se detém no caminho dos pecadores, você não para ouvir esse tipo de pessoa, assim não ganhar para Jesus. Se você é um homem firme, uma mulher firme, cheio das coisas espirituais, então vai lá ganhar ele, pregar Jesus para ele, a justiça, o juízo, o arrependimento. Mas parar para sentar com esse tipo de pessoa, não, Senhor. Porque a tal pessoa que faz isto, cai na malha fina de Jeová. E glória a Deus, cai na malha fina de Jeová. E não queramos cair na malha fina de Jeová, porque ele não é brincadeira. Deus, quando vai julgar, ele não começa do mundo, ele começa do seu povo. Deus foi expulso a terça parte com Lúcifer, porque desobedeceram a ele na eternidade. Deus começa a fazer limpeza do meio do povo dele, para poder chegar no ímpio, no pagão, no perverso, no cruel. Então ele diz que aquele que se escarnece, Deus não trabalha para esse tipo de pessoa. Por que Deus trabalha para o pobre? Porque Deus tem prazer de trabalhar para o pobre, porque o pobre representa necessidade. O pobre, ele tem necessidade. E qual é a necessidade do escarnecedor? De ser castigado por Deus, de ser rejeitado por Deus, porque a bem-aventurança, que é ser uma pessoa feliz, aqui está muito claro que quem escarnece não é feliz, é uma pessoa que por onde passa destilando veneno, nele não tem ou nela não tem uma fonte de água viva, nele ou nela não tem palavra do céu, não tem revelação do céu, senão pode ter religião. Isso pode ter, ele pode ou ela fazer parte de uma religião, mas das coisas espirituais não prova. E eu quero lhe dizer nessa oportunidade que a gente não vai muito longe para encontrar esse tipo de pessoa. Às vezes, no meio da família, você vê esse tipo de pessoa escarnecedor. Mas o que tem reservado para o escarnecedor não é bom, não. Não é bom, não. E eu venho lhe dizer nessa oportunidade que se você é um cristão, é um crente, é uma pessoa que diz que é de Deus, se escarnece, para nas calçadas para se escarnecer dos outros, onde passa se escarnecendo, tenham cuidado que Jeová não dorme, não. A visão de Jeová não embaraça. A audição dele, ele não tem problema com a audição para ouvir. A audição dele é afinada para ouvir a gente, o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente diz. Devemos ter cuidado com isso, se quisermos não cair na